Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Renan Santos é um merda, velho. Renan Santos, eu tenho uma foto com ele que na verdade nem fui eu que quis tirar aquela foto, foi ele que quis tirar aquela foto. Porque o Renan Santos, aquele dia eu tava na Penha com o Márcio Colombo e com outro pessoal do MBL, que era uma entrevista armada que o Kim Kataguiri tava fazendo com o Danilo Gentili, né? Aí eu ia cumprimentar o Márcio Colombo, eu gosto muito do Márcio Colombo, eu não digo nem como político, eu digo como pessoa. Porque ele é uma pessoa muito simpática, sabe? E aí eu vi que ele estava conversando com o Renan Santos, aí então eu fui dar meia volta porque eu concluí que era importante. Aí o Renan Santos foi e me confundiu com Pingin Blinders e quis tirar foto, né? Mas, cara, aquele cara, ele é muito, como posso dizer assim, mal educado, sabe? Renan Santos, ele, nas lives dele, ele é espaçoso e ele é o tipo de pessoa que quando começa a falar não para, né? Ele gosta de jogar os braços, ele fica com o ombro bem largo, né? E tal. E ele gosta de crescer quando ele vê que a pessoa parece que é pequena, né? Mas se você começar a ficar na mesma linha que ele, ou mostrar que é maior, aí ele pode começar a recuar. E você percebe isso com jornalistas, que é a quantidade de vezes que ele mudou de ideia. Não só ele, como o MBL em si, né? E, meu, eu até fui listar aqui uns motivos de eu odiar ele, né? Cara, o Renan Santos é o candidato mais propostas, mais propositivo? De jeito nenhum. Porque na verdade as propostas dele são tudo ilusão. Mano, aquele Renato Batista lá, que é falso pra caralho, né? É aquele tipo de pessoa que ri com você, te cumprimenta, e aí por trás não tá rindo da sua cara, ele fica te tirando. Tipo aquela vez que eu. Tipo, anos atrás eu fui ajudar ele na campanha dele, ele vai e grava vídeo falando que quer que eu morra, né? Mas então. Aí vai, Renato Batista vai lá elogiar o Bukele. Nossa, Bukele fez muita coisa, Bukele é essencial. Aí Renan Santos, vamos fazer que nem Bukele. Aí chega lá em entrevista. Ahn, Você vai fazer isso? Não. Vai fazer isso? Não. Vai fazer isso? Não. Então você não vai fazer que nem o Bukele. Você não queria acabar com o PCC e o Comando Vermelho? Você não é antissistema? É? Então por que você tá que nem o Lula, que foi defender os criminosos? Cara, o Lula foi até o exterior pra defender os bandidos do nosso país, velho. Falando, não, não é terrorista. Puta que pariu, velho. Aí o Renan Santos vai e faz a mesma coisa que ele. Baixa a cabeça pra defender gente que em teoria era pra ele combater se ele fosse presidente, né? Aí você vê a besta quadrada do Flávio Bolsonaro e o Lula, eles não apareceram num debate, aí foi a oportunidade perfeita dele atacar eles, né? Porque assim, mano, o bolsonarista tinha mania de ficar falando, e o PT? E o Lula? Enquanto o petista hoje em dia também fala, e Bolsonaro, bolsonarista? É sempre assim, meu. Aí ele é antissistema, mas ele faz exatamente que nem os dois, né? Cara, os caras do MBL, mano, estavam tramando articular inclusive com o PT para tentar atacar ao máximo o Bolsonaro, porque eles querem assumir o posto da direita, né? Então, cara, esse partido Missão, para começar, ele já nasceu fraudado já, né? Vamos lá, aparecer lá na Praça Roosevelt, e a gente não fala que é para formar um partido. Fala que é para legalização da maconha. Ele chegava lá no maconheiro e falava que é para legalização da cannabis. Aí o povo assina sem ler. Aí chega lá na Praça Silvio Romero, projeto de educação. Ela tá lá na Anhangabaú, Vale do Anhangabaú, aqui é um projeto para pôr robótica nas escolas. Aí se porventura alguém é mais esperto e abre o QR Code ou no mínimo lê o que está escrito, isso aqui é para formação de um partido? Não, não é. Bom, a gente vai fazer isso quando formar o partido, né? Então, opa, a gente não mentiu. Ai, mano, é muita idiotice. A real, cara, é que em teoria era para eles terem copiado a estrutura do novo, sabia? Mas o novo, a última eleição foi tão ruim, meu, que eles passaram de algo de dinheiro público. Eles quiseram não só imitar o novo, eles quiseram imitar a estrutura do novo, porque o MBL tem ciúmes do novo. Porque o novo soube juntar pessoas realmente com proposta liberal, né?
Porém, eles não querem ser do Novo, eles não querem fazer parte do núcleo do Novo. Eles querem ter algo próprio, então eles vão e eles foram copiar a estrutura, mas foram copiar com um monte de mentira, né? E aí você pega um cara desse, que ele baixa o tom, ele vai ter a brilhante ideia de, para combater o crime, vai tornar crime cometer crime. Que porra é essa? De um mês? Aí que tá, meu. Esse Renan Santos, velho, ele não é o candidato mais propositivo, porque na verdade ele não tem proposta fixa. Ele vai chegar lá e ele vai ficar baixando a cabeça que nem o Bolsonaro para Alexandre de Moraes. A gente vai desobedecer o STF. Vai desobedecer o STF? Então quem vai mandar em vocês? Não, mas não é tanto assim. Mas os governadores, eles podem? Podem. Cara, ele fica entrando em contradição. Porque ele quer bancar o machão. Quer bancar uma espécie de ANCAP às vezes. Mas, cara, a própria constituinte do partido, dito no livro amarelo, já não é mais liberal. Parece que é sindicalista, parece que é um pouco mais centralizante de poder. Que nem o Bolsonaro, velho. O Bolsonaro, ele ficava metendo pau na reforma da Previdência. Sabe o que aconteceu? Ele foi falar, vira homem, Temer, essa reforma da Previdência aí. Aí depois o Paulo Guedes falou, ah, não, tem que fazer a reforma da Previdência. Ah, tá, então tá bom. Né? Então, cara, o MBL, ele vai ficar a mesma merda que... Não, tá até pior que o Bolsonaro já, né? Um dia desses eu fui criticar o Renan Santos, eu nem lembro o que eu tinha falado, acho que tinha alguma coisa a ver com aquele caso do estupro, né? Aí apareceu uma felina que eu tenho no meu WhatsApp, foi falar que eu não posso falar mal do Renan Santos. Eu na hora pensei assim... Felinas, felinas, felinas! Tanda, tanda, tanda! Então quer dizer que você está criticando o Renan Santos? Você não pode criticar o Renan Santos? Felinas, 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 thunder, thunder, thunder. Renan Santos tem mais proposta. Renan Santos vai acabar com a criminalidade. Thunder, thunder, thunder. Ah, mano, pelo amor de Deus. Que assim, quando é petista a gente chama de petralha. Quando é bolsonarista a gente chama de bolsominion. Quando é felina, a gente chama, quer dizer, quando é MBL a gente chama de felina. Que eu vejo esses povo aí que tá alucinado que nem bolsonarista, né? Mano, o bolsonarismo foi a mesma coisa, mano. O pessoal ficava pulando pro Bolsonaro, correndo pra ele. Como se fosse o malvado favorito deles. Por isso que a gente chama de bolsominion. Aí agora tá lá. Os nerdzinhos da MBL, magrinho, com óculos, parece o estereótipo de nerd, né? Criticando a gente que não pode criticar a MBL. Por que não pode? Faz o apontamento, fica inventando que nem petista e bolsonarista faz. Não é antissistema, né? Ou a gente tenta vencer o sistema vence a gente. Cara, olha de novo a tese do aborto. Uma vez ele soltou no Twitter dele que ele apoia mesmo o aborto, né? Mas eles ficam falando que tem que ser contra para puxar voto de conservador. Arthur Duval antes apoiava também, até o Bolsonaro. O Cunha. O pessoal vai lá e fala, ah, vou votar no Cunha. Por quê? Ah, quem não é conservador, é contra o aborto. Só por isso? Conservador genérico, meu. Por isso que eu odeio conservador. Né? Tenha certeza que eu nunca fui conservador, velho. Aí, o que acontece, mano? Você lembra como era uma palhaçada a última eleição presidencial? Tá lá, a Soraya Tronic e a Simone Tebet debatendo. Aí, debate, sei lá, a ecologia. E aí elas vão e elas falam no Bolsonaro. Aí aquela lixo de Soraya Tronic vai debater com o padre Kelmon. Vai chamar ele de bolsonarista. Agora aquela vagabunda da Soraya Tronic, ela tá do lado do PT. Né? Quero só ver ela começar a xingar o Lula depois. Se tem uma pessoa que eu não respeito na política é ela e Manuela Dávila. Acho que elas duas de mulher na política são as piores que tem, mano. Acho que a melhor mulher deputada que tem, eu acho que é a Renata de Abreu, mano. Que nem a Samana Vetorazza eu gosto dela mais. Ai, mano, prendeu, matou, não é assim que funciona. Mesmo países que têm pena de morte, o cara tem direito a um advogado de defesa,
tem como tentar provar a sua inocência ou como diminuir a penalidade dele. Porque quanto mais covarde é um crime, maior é a pena de uma pessoa, né? Se você dá um tiro na cabeça de alguém e depois corta em pedaços, não foi assassinato de forma cruel, porque a pessoa já estava morta. Foi profanação de cadáver. Agora, se você pega uma pessoa, tipo o caso da Elisa Matsunaga, agora, se você pega uma pessoa viva e corta ela em pedaços com uma espada de samurai, tipo Elias Maluco, tio do Oruan, aí sim é morte de forma cruel. Qual é a diferença de estupro e estupro de vulnerável? A mulher foi lá e é estuprada. Mas peraí, ela lutava arte marcial, ela conseguia se defender, ela conseguiu arranhar pelo menos, ela tinha alguma chance de defesa. Agora, e se ela estava dopada? E se era uma criança pequena que é impossível de se defender? Quanto mais covarde o ato, maior é a sentença da pessoa. Né? Um crime por motivo passional, por exemplo, que é relacionado com um relacionamento, tipo, você matou alguém porque te traiu, por exemplo. Quando por motivo fútil. Que nem uma vez eu vi um caso, né? Tudo bem que a mulher não morreu, né? Foi só uma Maria da Penha porque foi só um espancamento. Qual foi o motivo do espancamento? Tinha muito bacon no lanche. Não, de verdade, um cara tinha espancado uma mulher porque tinha bacon no lanche. Se tivesse matado ela, ia ser, além de feminicídio, né? Ia ser considerado crime por motivo fútil, né? Agora, se eu, por exemplo, mato alguém por, sei lá, me excluiu do Facebook, é motivo fútil, porque é uma coisa ridícula. Que seguir alguém no Instagram é motivo fútil. Né? Aí você pega, então, cara, às vezes a pessoa ela não faz parte de um roubo, mas ela é obrigada a participar porque ela tá com medo, né? Ela tá sendo ameaçada. Tipo, quando você rende pessoal de um local, aí fala para eles irem pegando as caixas que tem as coisas para te ajudando. Isso é um tipo de coação. O cara não era um ladrão, ele foi coagido por um ladrão. Entendeu qual que é a fita? Então, não existe isso de prender ou matou. Sempre tem uma ocasião para você determinar o que aconteceu, qual é a gravidade de até onde aconteceu. Né? Então, isso é para você ficar alerta. Não existe isso de prender ou matou. Tem o famoso direito penal. Né? O pessoal estava questionando, por exemplo, o Christian Cravinhos, porque ele estava fazendo filme adulto, né, filme pornô. E, cara, você viu a polêmica dele? Ele foi fazer piada lá com o assassinato lá dos Richthofen, que dois irmãos vai dar paulada nele. Pra quem tá por fora, né? Ele e o irmão dele, Daniel Cravinhos, quando eles mataram os Richthofen, eles mataram os dois a pauladas, né? Aí, então ele foi fazer um filme adulto que era ele levando pauladas, né? Aí ele até pediu desculpa, porque isso que ele fez foi analogia ao crime, né? Principalmente porque ele diz que ele se arrepende do que fez. Aí que tá a questão. Mano, eu tinha certeza que quando começou a gravar filme adulto, ele ia começar a ficar fazendo piada com o pau, velho. Mas assim, cara, o Christian Cravinhos já cumpriu a pena dele, então ele tem direito como cidadão, como qualquer outro, a entrar em motoclube, que nem foi o caso quando ele entrou na Butris, a trabalhar, seja com venda de moto, seja com filme adulto, seja viajar, que ele gosta de paraquedismo, parece, né? Ele é um cidadão, né? É claro, é uma muito feio o que ele fez no passado, ele e o irmão dele, com a Suzanne Stoffen também, né? Mas, ainda assim, ele volta ao status dele de cidadão a partir do instante que cumpre toda a pena dele. Certas pessoas podem mudar. Mas, cara, ele não volta atrás do que ele fez com os caras lá. Mas é cidadão. Não tem isso de prender ou matou. Se tivesse, mesmo se existisse pena de morte, eles iam estudar se o que ele fez é no nível da pena de morte. Você olha, por exemplo, os Estados Unidos. Alguns estados têm, outros não. Se não me engano, foi Tennessee que recentemente, posso estar enganado, tá? Tennessee recentemente legalizou pena de morte para pedófilo. Porque eles consideram mais bárbaro o crime de estupro contra a criança do que contra um adulto. Portanto, você estuprar alguém
né, naquele estado que é 17 anos para baixo da pena de morte, se tiver 18 para cima, não. Por quê? Aí o juiz, aí os caras lá que fizeram a lei explicam o porquê. Né? Eu particularmente acho que tinha que dar pena de morte para geral, se independente de ter mais ou menos de 18, né, sendo caso de estupro. Mas enfim, eles inventaram algum argumento para isso. Por quê? Porque o Estado concluiu-se que isso é defetivo. Cara, a China foi inventar pena de morte para quem tenta suicídio. Por quê? Mano, é uma forma deles diminuírem a população. A verdade é essa. Ah, se ele quer morrer, então a gente ajuda a morrer, né? É a lógica do judiciário chinês. Agora, cara, a China também dá pena de morte para corrupção. A China. Cada país tem a sua lei. E eles explicam por que uma coisa é certa ou não. Então não tem isso de prender ou matou. A gente tem que sempre analisar qual é a gravidade do crime. Se é muito bárbaro, se é pouco bárbaro, se é mediamente bárbaro ou se não é nada bárbaro. Né? E aí está na argumentação do deputado que está fazendo a lei, a argumentação do judiciário e, é claro, do advogado de defesa. Porque às vezes o cara nem na verdade era um criminoso, às vezes ele está sendo acusado de crime que não cometeu. Você sabia que qual foi a pessoa mais jovem que recebeu pena de morte nos Estados Unidos? Era um menino negro de 9 anos, que acusaram ele de crime que não cometeu e deram a pena de morte para ele, ele na cadeira elétrica. Foi um caso de racismo dentro daquele judiciário, que a gente ainda estava naquela época que os Estados Unidos era muito segregário, sabe? Era muito dividido entre branco e negro, menos para negro do que para branco. Então, esse tipo de coisa acontece, de às vezes o judiciário ser corrupto. Por isso que tem primeira, segunda instância, por isso que tem Ministério Público. Então não existe isso de prender uma ator. Mano, eu até me desfiei pra caralho aqui do tema do vídeo, né? Mas, cara, concluindo, mano, o Renan Santos é um filho de uma puta, velho. Ele banca baixão, porque ele gesticulando, porque ele quer aparecer. Mas depois, quando a polícia lá enquadra ele, ele até se encolhe. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu não gosto desse cara, não.